A paz do Senhor para todos. Espero encontrá-lo todos bem, mediante a presença do Senhor Jesus Cristo em vossas vidas. Independente das circunstâncias, que na verdade nós somos ou estamos submetidos a várias dificuldades, mas Deus, mediante seu Filho, Ele tem o controle de todas as coisas. Então somente a gente podemos procurar a presença de Deus, que por certo Ele vai continuar nos ajudando. Portanto, devemos buscar a presença do Senhor em todos os momentos, porque por certo Ele vai continuar nos ajudando. E nesta noite, neste momento, eu quero trazer mais uma palavra de vida da parte de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada, que é o próprio Deus falando mediante a sua palavra aos nossos corações. Bora meditar a palavra de Deus comigo? Abre a sua Bíblia. Bora meditar nas cartas de Paulo, dessa feita em Filipenses, capítulo 4, e um versículo para a nossa meditação neste momento, que não fala a seguinte expressão: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Assim é a palavra do apóstolo Paulo para nossos corações. O que o apóstolo aqui está nos expressando que ele absorveu de Jesus o conhecimento próprio para ter uma vida de santidade, uma vida de controle na presença de Deus, controlando-se a si próprio, porque se uma pessoa ele tem um controle de si próprio, ele também vai saber lidar com o seu próximo. Isso é muito importante, que Jesus ele tem trabalhado na humanidade. É ele se conter, é ele ter o conhecimento da sua própria pessoa, se controlando no modo de viver, no modo de falar, no modo de andar. E sendo assim, ele também vai respeitar o limite do seu próximo. Jesus está me dando o conhecimento, mediante o Espírito Santo, que o ser humano ele precisa, não é, se autoanalisar, ele precisa urgentemente se conter. E se ele assim fizer, vai ficar mais fácil para ele e para aqueles que assim estão ao seu redor. Quero dizer, a seu próximo, independente que seja da família ou que seja da localidade pelo qual ele vive. O ser humano, ele tem o costume de querer dominar. Não é até mesmo porque Deus, quando ele construiu, ou melhor, quando ele criou o homem, ele criou o homem para dominar os animais, dominar as coisas que estivessem perto dele assim, para que ele pudesse tirar a sobrevivência dele. Mas só que o ser humano ele tem se utilizado, né, desse instrumento, vamos dizer assim, para dominar o próximo. Mas não é para dominar o próximo, é para dividir com o próximo, somar com o próximo aquilo que ele tem, aquilo que ele pode repartir para com o seu próximo. Mas o homem sempre mesquinho, sempre egoísta,
querendo só para si. E isso tem atrapalhado muita gente, não é? Atrapalhado muita gente e tem se tornado até momento assim de contendas e trazer até morte. Porque o ser humano, quando ele tem um pouco mais do que o seu próximo, ele quer mostrar que tem mais do que o seu próximo e fica ali, né, mostrando como que humilhando o próximo, como ele tem e o próximo dele não tem. Fica mostrando, faz questão de mostrar como que não ele conseguiu para ter, mas sim que ele tem e o próximo ali não tem. Assim, menosprezando o próximo. E, por certo, Jesus não se agrada dessa forma. Quando Jesus, ele quer que nós, aquilo que temos um pouco mais, possamos repartir com aquele que não tem, ou pelo menos ajudar aquele que não tem. É dessa forma que Jesus, ele nos criou com a humildade. Jesus, ele vela muito a humildade, não é, que possamos assim ter para com o nosso próximo, a humildade de querer compartilhar, de querer ajudar, assim como mostra a Santa Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 por diante, mostrava que ali a igreja primitiva, ela, aquele povo ali tinha o que tinha de abundância, levava para os apóstolos, e os apóstolos ali dividia para com aqueles que não tinham. E ninguém sentia falta de nada. Era uma alegria e uma adoração imensa para com o nosso Deus. Mas só que ao decorrer do tempo, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, tempo muito sofrido, de muita batalha para se obter alguma coisa, e muitos têm se privado do que tem, escondendo do que possui e fazendo vista grossa para o seu próximo, o seu companheiro. Mas o amor tem que prevalecer. Não pode estar empregado em coisas materiais, porque as coisas materiais perecem e se acabam. Não é? E não adianta juntar tanta coisa, esconder, depois aquela pessoa vai, morre e tudo fica para trás para a contenda. Como a gente vê muito isso em famílias que tem grande família, fica para os herdeiros, as posses para a briga, para a contenda. E não é bom a pessoa estar, não se prendendo a essas coisas, mas antes dividir, compartilhar, sendo assim fica muito mais fácil para que possamos ter uma vida mais sadia na presença de Deus e para com nossos familiares, nossos próximos. E outra coisa, eu estou falando de bens materiais, mas também tem a mesquinhez, não é, de obter conhecimento. Aquele que assim tem uma possibilidade maior de estudar, de ter o intelecto mais abrangente, porque estudou, fez ali o curso de teologia, fez o seminário, outras faculdades de diversas atividades, ele despreza, né, passando um anel ali da formatura na cara daquele que não teve condições de estudar, de fazer o curso. Isso eu falo no âmbito não só da pessoa natural, o homem natural, como também do servo de Deus, que ele reage assim dessa mesma forma, né, por ter feito um curso de teologia ou alguma coisa dessa forma, ele menospreza o irmão, né, quando ele poderia compartilhar aquilo que ele aprendeu, passar o conhecimento. Pelo contrário, ele fica humilhando, maltratando, desprezando, como que
o seu irmão ele não tivesse capacidade, ele fosse uma pessoa bruto, como um animal. E Deus não se agrada, né, dessas pessoas que reagem assim dessa forma. Pois, portanto, meus amados irmãos, vamos, né, ser solidários, ser humano, ser humilde, mediante o nosso próximo e o nosso Deus. Que Jesus nos ajude e tenha misericórdia de nós, para que possamos chegar nos céus. Em nome de Jesus. Amém.